Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 13. Vamos ler dos versos de 1 a 3, mas você deixa a Bíblia aberta, que nós vamos pontuar alguns outros textos. Nós estamos celebrando a ceia hoje. Os 4 cultos celebrando a ceia. Quando a gente celebra a ceia, nós, pelo menos, devemos utilizar 4 olhares. Primeiro, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós olhamos para trás, para a cruz, fazer isto em memória de mim. Nós olhamos para frente, porque quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas quando nós celebramos a ceia, nós devemos também olhar para o nosso lado e observar os nossos irmãos, principalmente aqueles que não estão aqui. E eu quero falar hoje como lidar com os nossos filhos, você que é pai crente, que estão desviados. Quem se lembra aqui de um grande amigo seu que já tomou santa ceia com você e hoje está desviado, está fora da igreja? Levanta a mão. Quantos pais estão nos assistindo aí, que criaram seus filhos na igreja, são pais piedosos e os filhos hoje estão, muitos, abençoados materialmente e não quer saber de igreja, não quer saber de Deus? Estou falando de uma coisa real aqui ou não? Eu acho que a maior tristeza para um pai crente é criar os seus filhos na igreja e vê-los o quê? Fora da igreja. Mas eu vou tratar desse assunto de uma forma consoladora, tá? Juízes capítulo 13, a história de Sansão. Sansão, o nome dele em hebraico significa aquele que é ensolarado. Ensolarado. Mas que infelizmente viveu momentos de trevas na sua vida. Diz aí, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Lê comigo o versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Manoá e a sua esposa, casal consagrado a Deus, dedicado a Deus, e provavelmente carregava sobre si aquela marca judaica, da tradição judaica, que eles eram amaldiçoados porque não tinham filhos. E Deus resolveu dar a eles um filho. E é tão interessante, porque esse filho, que foi um presente de Deus, que nasceu como resposta de oração, que nasceu para ser consagrado a Deus desde o ventre materno, se desviou, aprontou muito. E a Bíblia diz que o filho insensato, ele é
tristeza para os seus pais. E eu quero, como diz o príncipe, a guisa de introdução, colocar 3 coisas aqui para vocês. Você que é um pai, crente, piedoso, que criou os seus filhos na igreja, no evangelho, que sempre deu testemunho e foi referência para os seus filhos, e esses filhos estão fora da igreja, estão desviados. Eu quero deixar 3 coisas para vocês nesta noite. Primeiro, vocês fizeram a parte de vocês. Nós, como pais, somos responsáveis e temos autonomia sobre os nossos filhos até uma certa idade. Depois, eles são responsáveis pelos seus atos. Parabéns pelos filhos que você tem, pelos filhos que você deu, pelo seu exemplo, como pai e mãe crentes. Segunda coisa, não se culpem, porque os seus filhos estão desviados. Às vezes eu encontro alguns pais desesperados que dizem para mim assim: pastor, onde foi que eu errei? Você errou por ter nascido, já nasceu errado. Porque os filhos, eles não estão na igreja e eles estão desviados porque eu errei na educação ou não. Muitos filhos estão desviados por decisão própria, por atração do mundo, por um projeto de vida que não inclui Deus. Então não assuma para si essa culpa, essa dor. Terceiro conselho que eu quero deixar para vocês é: não percam a esperança. Por quê? Porque os seus filhos são filhos da promessa, são filhos da aliança. E os seus filhos, eles terão a experiência deles, pessoal, com Deus. A salvação é individual. O projeto que Deus tem para os seus filhos é um projeto individual. Ele tem um projeto para cada filho. Eu sei que você gosta de dizer assim: isso é uma falácia. Eu criei todos os meus filhos de uma mesma maneira. E cada um deu um resultado diferente. Primeiro, é uma falácia, que a gente não cria filho todos de um mesmo jeito. Tem sempre um filho mais esperto que enrola a gente. Né? E às vezes os filhos acusam: não, porque o senhor gosta mais desse aqui, eu gosto mais desse. Não é isso. É porque cada filho tem um jeito de enrolar-nos. Dá para entender? Então não fica com esse negócio: eu criei assim. Veja, por favor, algumas características sobre Sansão. Como lidar com os nossos filhos desviados? Primeiro, Sansão nasceu em um tempo difícil. Veja no texto: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Preste atenção que Sansão nasceu num tempo de escravidão. Num tempo em que o povo de Israel estava sendo dominado pelos filisteus. Presta atenção para os casais jovens que estão aqui. Não querem ter filho, mas tem cachorro. E alguns casais jovens dizem assim: hoje, século 21, tempo difícil para ter filho. E eu pergunto para você: quando é que foi fácil ter filho?
Tem na Bíblia assim? Tempo bom para ter filho. Tem alguma profecia aí? Quando foi que Moisés nasceu? Moisés nasceu quando o povo de Israel estava no Egito. Quando Jesus nasceu, vocês se lembram? Houve um decreto de Herodes para matar todas as crianças. Semelhantemente àquele período que Faraó deu uma ordem às parteiras do Egito para que matasse todas as crianças hebreias que nascessem. Então, esse negócio de ter filho, e eu dou graças a Deus, porque nessa quarentena foi um vento de gravidez nessa igreja. Está nascendo menino aos borbotões. Louvado seja Deus. Nós vamos ter que ampliar o berçário. Eu acho que a primeira leva de batismo aqui vai ser bem uns 30 ou 40. Sansão nasceu num tempo difícil. Segundo detalhe do texto, veja aí, que Sansão nasceu como um presente de Deus para um casal. Veja aí, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz o quê? A um filho. Ela não podia ter filho, ela queria um filho. E Deus resolveu agraciar esse casal com um filho. E aí eu quero estabelecer um princípio que está lá no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Presentes. Então preste atenção. Você que é pai crente, se você tem um filho desviado, lembre-se que esse filho não é problema. Ele é o quê? Bênção. Bênção. Os filhos são presentes de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Você se lembra de Jó? Deus deu a ele, restituiu a ele tudo em dobro. Só não deu os filhos em dobro. Por quê? Porque filho a gente não perde. Os filhos mudam de estação, mas eles continuam sendo nossos filhos, mas eles são filhos de Deus em primeiro lugar. E você não ama esse filho que você tem mais do que Deus. Ok? O cara é complicado? O cara é difícil? O cara está lhe dando trabalho? Isso aí é lixa grossa para você. Porque você foi tão ruinzinho como ele. Porque pai esquece o que aprontou no passado. Com as facilidades que os nossos filhos têm hoje. Facilidade para pecar. Facilidade para se desviar. Então, faz o seguinte, seu filho está desviado, louve a Deus por ele. Agradeça a Deus por ele. Terceira lição que a gente aprende na vida de Sansão é que Sansão, ele nasceu num tempo difícil, como um presente de Deus, para cumprir um projeto de Deus. Veja lá no texto, por favor. Dê uma olhadinha. No versículo 5, por favor. O que é que diz lá? Porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Veja que não foi a mãe que consagrou desde o ventre materno. Quem foi que consagrou? Deus.
Mãe só consagra filho para o ministério quando o menino pega uma meningite. Aí diz, Senhor, se o Senhor salvar meu filho, ele vai para o seminário. E aí você olha, chega no seminário, só vê coisa troncha. Só vê gente que foi consagrado num momento de desespero. Mas esse aqui não. Quando houve o anúncio, diz, esse menino será nazireu. Ele será consagrado a Deus desde o ventre materno. Eu queria dizer para você, que está meio angustiado e desesperado, Deus tem um plano para a vida do seu filho. Ele está desviado, mas Deus tem um plano para ele. Deus tem um projeto para cada filho de crente que nasce. Lembra de Moisés? Moisés nasceu num tempo difícil. Sobreviveu ao decreto de Faraó. Foi jogado pela mãe nas correntezas de um rio. E a providência de Deus o protegeu. E a influência daquela mãe na vida de Moisés foi tamanha que lá na idade adulta, lá depois de passar por poucas e boas, depois de cometer um homicídio, depois de com toda a sua formação, foi trabalhar para o sogro. Pensa numa humilhação. Cara com mestrado, doutorado, vai trabalhar com o sogro no deserto, criando cabra. Pensa num negócio desse aí. Joquebede poderia dizer, meu filho não deu para nada. Não é assim? Porque às vezes a gente acha que os filhos são nossos. E é tão bonito isso. Porque Sansão nasceu para cumprir um projeto de Deus. Ele seria um dos libertadores, um instrumento de libertação que Deus usaria para tirar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Mas em quarto lugar, primeiro, Sansão nasceu num tempo difícil. Sansão nasceu como um presente de Deus para um casal que não podia ter filhos. Sansão nasceu para cumprir um projeto de Deus. Sansão tornou-se um filho insensato. Insensato. Veja, por favor, no capítulo 14, e ele começa a mostrar sua insensatez quando resolveu casar. Sabe, você tem uma filha linda, crente, criou na igreja. Um dia, essa sua filha chega em casa com um cara todo tatuado, cheio de argola. Por isso que Deus não me deu filha, só deu filho, porque eu matava um cara desse. Deus sabe o que faz. Aí você olha, aí você tem sua experiência de vida, aí passa um fio na sua cabeça. Veja o que esse Sansão aprontou. Esse Sansão, ele que nasceu para ser o libertador da opressão dos filisteus, ele vai lá, capítulo 14, vai a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Irmãos, presta atenção. Quantos filhos de crentes são destruídos ou são prejudicados por ter feito um casamento mal feito? Alguém conhece a história aqui ou não? Casou errado. Talvez movido pelas paixões, um ato de impetuosidade.
Esse casamento, primeiro, era contrário à lei de Deus. Lá em Deuteronômio estava estabelecido que os filhos de Israel só deveriam casar com moças de Israel, rapazes de Israel. Esse é um ponto. Segundo, esse casamento, além de não agradar a Deus, não agradou o quê? Aos pais de Sansão. Veja no versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Minha filha, meu filho, tem 3,5 bilhões de mulheres na terra. Você vai casar com esse traste? Ah, meu pai, mas eu estou apaixonado. Eu gosto dela. Mas o que você está fazendo é uma desobediência a Deus, a palavra de Deus. Irmãos, tudo que a gente faz em desobediência à palavra de Deus, não dá certo. Não dá certo. E nessa área de casamento, presta atenção, se seu pai e sua mãe for contra, pense bem. Porque não existe. São neuróticos, certo? São neuróticos, porque todo pai e mãe é neurótico. São esquizofrênicos. Mas não existe ninguém no mundo que quer a sua felicidade do que seu pai e sua mãe. Sabe por quê? Porque sofrimento de filho é sofrimento de pai e de mãe. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão para me aprovar aqui, se eu estou falando mentira. O filho faz um casamento errado. Quem é que sofre? Sofre o filho e sofre os pais. Fez um casamento errado, insensatez. Desprezou a sua herança espiritual. Ele não valorizou o fato de Deus dizer para ele, os pais o instruírem de que ele seria um instrumento nas mãos de Deus e que ele estava consagrado a Deus desde o ventre materno. Pense nisso, meu irmão. Você que é filho, pense nisso. Nós temos que casar e tomar decisões na nossa vida como crentes, valorizando aquilo que nós somos em Cristo, a bênção da primogenitura, tá certo? Às vezes a gente acha, né, como pai, isso é neurose, tá? Que não existe homem perfeito para casar com minha filha. Só que o pai lá do filho diz assim, mas vai casar com essa? Porque todos nós achamos que os nossos filhos são os melhores o quê? Do mundo. Mas tirando isso, case com o melhor que você puder. Case valorizando aquilo que você é em Cristo Jesus. Quem não é casado aqui e quer casar, levanta a mão. Só para eu saber. Quem? Está todo mundo tímido. Levanta a mão assim. Eu não casei, mas quero casar. Pronto. Começa orando, pedindo a Deus uma esposa. Porque Salomão teve todas as mulheres que ele quis, mas não teve o quê? Uma esposa. Segundo, olha bem para a sogra e para o sogro. Em todos os aspectos. Relacionamento, até na carcaça. Na lataria. Que, ó, presta atenção. Sua esposa, sua sogra amanhã. Veja como ela trata o marido.
Veja como é que se relaciona. Nós casamos com quem é diferente, do ponto de vista do temperamento, do jeito, mas do ponto de vista do relacionamento social e de fé, nós temos que casar com gente parecida com a gente. Sansão fez um casamento errado, desprezou a sua herança espiritual, tomou decisões precipitadas e erradas. Ele agia como um touro sem controle, agia por impulso. Ele tocou fogo lá na plantação dos filisteus, está lá, capítulo 15, versos de 1 a 18. Mas nos versos 16, de 1 a 4, a insensatez dele é que ele brincava com o pecado. Veja lá, no capítulo 16, ele tinha um problema sexual. Ele gostava de prostituta. Veja lá, no capítulo 16, Sansão foi a Gaza e viu ali o quê? Uma prostituta, e coabitou com ela. Louvado seja Deus, que Deus não esconde nada na Bíblia. E ele está falando aqui de crente, tá, gente? Consagrado desde o ventre materno, e gostava de uma quenga. Quenga é uma linguagem de Jorge Amado, lá na Bahia. Você não tem cultura para me avaliar, né? E vem do coco. O coco tem a quenga. Então essa é uma expressão de Jorge Amado. Tá? Não é pejorativo, não, é cultural. Ele foi lá em Gaza, coabitou. Veja no capítulo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Veja que ele se apaixonou por uma prostituta. Aquele jovem crente que se apaixona por uma prostituta e diz: você vai ser minha esposa. É fria. Vou tirar você dessa vida e vou fazer você uma dama. Isso é real ou é ficção, gente? Hein? É real. O que tem de crente hoje envolvido com pecados sexuais? Pornografia. Gosta de ir para casa de massagem. E não precisa ir longe, aqui próximo. Você sair agora, passar aqui na porta da USP, não precisa nem chamar, já vem. Crente. Brincou com o pecado, se envolveu. E parece que ele saía contando os inferninhos. Ele dizia inferninho, inferninho, assim, ó, visitando. O que aconteceu com ele? O pecado minou toda a sua espiritualidade. Irmãos, o pecado mata. Mata o nosso relacionamento com Deus, mata o nosso relacionamento com a igreja, uns com os outros, mata os nossos relacionamentos familiares. O pecado só traz sofrimento. E veja, por favor, no capítulo 16, versículo 21. Veja que coisa triste. Diz assim: então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Presta atenção, esse menino tinha tudo para dar certo. Mas por causa do pecado, da insensatez, ele está vivendo essa situação. Mas o que nós devemos fazer com os nossos filhos insensatos? Não vale matar.
né? Não vale matar. O que eu e você, como pais crentes, devemos fazer quando os nossos filhos estão passando por crise espiritual, por momentos de insensatez, de afastamento de Deus? Eu quero colocar 4 coisas para a gente terminar e tomar a Santa Ceia. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Eu acho que esse versículo aqui é o versículo dos pródigos. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Lê comigo. O que diz aí? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Presta atenção que Paulo está orando pelos crentes. E Paulo diz aqui para mim e para você que o coração dos nossos filhos, que o nosso coração tem olhos espirituais. E Paulo está orando aqui para quê? Para que Deus ilumine. Aquele negócio do filho pródigo. O filho pródigo caindo em si. Caindo em si. Irmãos, a gente fala em história de pródigo e esquece daqueles pródigos que vieram. É igual o negócio da Covid. Morreram 120, mas deve ter bem uns 200 milhões já contaminados. E muitos não morreram. Quantas histórias nós temos na igreja de filhos que se desviaram, que os pais oraram e que esses filhos o quê? Voltaram. Então nós temos que orar pelos nossos filhos. Não adianta brigar. Não adianta reclamar. Parece que quanto mais você fala, mais fica pior. Fica pior. Vamos orar pelos nossos filhos para que Deus ilumine os olhos do coração dos nossos filhos. Segunda coisa, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Gênesis 17, versículo 7. Você que é pai crente, presbiteriano. Gênesis 17, 7, Deus diz assim. Vamos ler juntos? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Segunda coisa, ore para que Deus ilumine o coração dos seus filhos, mas ore também para que Deus cumpra a sua promessa. Você que é pai crente, que trouxe seu filhinho aqui quando era bebê, batizou, fez aqueles votos. Agora o filho está desviado, está fora da igreja. Onde ele estiver, ele é filho da promessa. É filho da aliança. E Deus tem um compromisso, porque só Deus pode convertê-lo. Só Deus pode trazê-lo de volta. Vamos lá, de novo, para encerrar, terceira aplicação prática. O que nós vamos fazer? 16, 22. Eu gosto desse versículo. 16, 22. E o cabelo, o que diz aí? E o cabelo, Juízes, gente, 16, 22. Vamos ler juntos? E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Você lembra que o nazireu não podia o quê? Cortar o cabelo. O segredo da força dele estava no cabelo.
E o que eu acho mais lindo aqui é que ele está cego, ele está desmoralizado, ele está desprezado, mas Deus não desistiu dele. O cabelo voltou o quê? A crescer. Diz amém aí, por favor. E nós vamos clamar pelos nossos pródigos hoje. E o cabelo dos nossos pródigos vão começar a crescer hoje. Sabe por que é isso? Deus estava trabalhando na vida dele. Porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o quê? Se nenhum fio cai, nenhum fio cresce. E aquilo que foi a causa da sua derrota e que era símbolo da sua vitória, Deus começa a restaurar. Vai ali gradativamente. Vai. Ore por eles, creia na aliança e nas promessas de Deus. Aguarde com expectativa a restauração de Deus na vida do seu filho. E por fim, isso é para mim a coisa mais maravilhosa da vida de Sansão. É que ele passou 20 anos desviado, aprontando. Mas a vontade de Deus, o projeto de Deus foi cumprido na sua vida. Lembre-se que Deus, quando fez Moisés nascer, Moisés patinou durante 80 anos. E em 40 anos, Deus fez tudo o que tinha que fazer na vida dele. E diz o texto que se ele nasceu para começar a libertação, esse propósito se cumpriu. No versículo 28 do capítulo 16, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E é tão interessante que naquele momento o projeto de Deus cumpriu-se na vida de Sansão. Tem um pessoal meio exagerado que diz que Sansão cometeu suicídio. Não foi suicídio. Abra a sua Bíblia, vamos ficar de pé. E vamos lá para Hebreus, você vai descobrir que Sansão, ele está na galeria, o quê? Da fé. Você não colocaria Sansão. Colocaria Sansão na galeria da fé? Só que Deus colocou. Sabe por quê? Como diz o príncipe, pastor Hernandes, Sansão está na nossa pele. Ninguém merecia estar na galeria da fé. E todos estão ali pela fé e por causa da graça de Deus. E Hebreus mostra justamente isso, quando ele cita. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Você acha que Davi foi melhor do que Sansão? Você acha que Sansão foi pior do que Samuel? Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos como igreja, nesse momento, clamar pelos nossos filhos, por aqueles que estão desviados, por aqueles que estão em crise espiritual,
por aqueles que estão vivendo um momento de sedução do mundo, por aqueles que estão vivendo crise existencial, por aqueles que estão abençoados materialmente, soberbos. Deus, começa hoje, que ao participarmos da ceia do Senhor essa noite, nós possamos nos lembrar dos nossos irmãos que estão afastados e que eles fazem falta, e que nós vamos orar, que nós vamos interceder para que na próxima ceia eles estejam conosco. Deus, só o Senhor pode trazer os nossos filhos de volta. Só o Senhor pode restaurar a sorte dos nossos irmãos que estão desviados, que estão envolvidos com pecado, que estão seduzidos, ó Deus, pelos prazeres dessa vida. Que nós, como igreja, sejamos sensíveis, sejamos misericordiosos e, acima de tudo, intercessores. Tira de nós todo o espírito de juízo, de julgamento, de achar que nós somos melhores. Tira do coração dos pais aquele espírito de achar que eles sabem criar filhos. Deus, dá-nos humildade, dá-nos quebrantamento nessa noite. Que haja um gemido do nosso coração, de intercessão, de clamor pelos nossos filhos. Traz consolo para os pais, traz consolo para as famílias neste momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.